Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui então a resolução da nossa segunda lista, né, de Física 2. Vamos ler aqui a primeira questão e ela diz o seguinte: uma corda com suas extremidades fixas em um comprimento de L igual a 1 metro vibra em seu segundo harmônico N igual a 2 com frequência de 4 Hz. Sabendo que a sua densidade linear é 1 grama por metro, determine a tensão em newtons com a qual essa corda encontra-se tensionada. Maravilha? Então, nessa questão aqui, o que nós faremos é utilizar aqui a equação para a frequência, né? Então, vamos colocar aqui primeiro os dados da questão, que vão ser os seguintes, olha. Eu disse para a gente que o L igual a 1 metro. L igual a 1 metro. O N é igual a 2. A frequência, ela é de 4 Hz. Então, aqui seria o nosso primeiro item da resolução, né? E a densidade linear é de 1 grama por metro. Ou seja, o μ é 1 grama por metro. Então, a primeira coisa a gente se fazer é converter esse μ aqui, ó, para o Sistema Internacional de Unidades, porque grama já não está mais no SI, né? No Sistema Internacional. Então, o μ no Sistema Internacional a gente vai converter de grama para quilograma, né? 1 grama é exatamente 1 quilograma dividido por 1000. Então, a gente pode escrever aqui, ó, que seria 1 sobre 1000 kg por metro, ou até mesmo 0,001, né, quilograma por metro, como vocês preferirem, ou até mesmo 1 vezes 10 a menos 3 quilograma por metro, né? O importante é vocês deixarem tudo no Sistema Internacional, porque aí quando a gente calcular a força de tensão, né, ou qualquer outra grandeza que a gente quisesse calcular, vai sair também com a unidade já no Sistema Internacional. Então, a equação que a gente desenvolveu sobre as cordas vibrantes era exatamente que a frequência, né, Fn, ou simplesmente a frequência, vai ser N sobre 2L, raiz de T sobre μ. Então, o que a gente pode fazer aqui já é substituir os dados nessa equação aqui, que eu vou chamar de equação 1. Né? Então, vamos lá, ó. Substituindo os dados na equação 1, vem o seguinte resultado. A frequência é de 4 Hz, então aqui seria 4. O N é igual a 2. O L é igual a 1, então vai ficar 2 vezes 1 aqui. A tensão a gente não sabe qual é, mas a densidade linear a gente sabe que é 1 sobre 1000 quilograma por metro, né? Então aqui a gente já pode desenvolver o cálculo da tensão da seguinte forma: aqui é 2 sobre 2, vai cancelar, né? E além disso aqui tem uma divisão de frações. A segunda fração vai aparecer invertida multiplicando. Então isso aqui vai dizer para a gente que 4 é igual a 1, né? Cancelou aqui, só vai ficar 1. Raiz de T vezes o inverso de 1 sobre 1000 é o próprio 1000. Né? T vezes 1000. Então, isso aqui é simplesmente raiz de 1000 vezes T. Né? Então, eu posso elevar ao quadrado os dois lados e a gente vai ter aqui 16 é 1000 vezes T. Isso significa que a nossa tensão ela é 16 dividido por 1000,
newtons, que a gente pode ainda simplificar e vai ficar, né? A tensão, ela seria, se fosse 16 sobre 10, seria 1,6. Se fosse 16 sobre 100, seria 0,16, mas como é 16 sobre 1000, vai ser 0,016, né? Então aqui vai ficar 0,016, e a unidade, não se esqueçam da unidade, newtons. Beleza? Maravilha. Esse aqui é o nosso resultado. Show de bola. Já matamos aqui a primeira questão. Então, a ideia dessa primeira questão é você ter os dados de uma corda vibrante, né? Todas essas grandezas aqui, conseguir calcular uma outra que você, porventura, não tenha esse dado. Então, a ideia é sempre pegar esses valores, substituir na equação teórica e encontrar aqui qual seria o outro valor que a gente não sabe qual é em princípio. Beleza? Vamos agora fazer a segunda questão. A segunda questão diz que duas ondas em uma corda, ao se propagar em sentidos opostos, possuem as seguintes funções. Então, y1 é 2 cosseno de 2π vezes t menos 5π vezes x. E o y2 é 2 cosseno de 2π vezes t, só que com mais aqui, ó, 5π vezes x. A gente viu na sala de aula, né, que quando a gente tem um menos aqui, a onda está indo para a direita. Quando a gente tem um mais, a onda está indo para a esquerda. Então, o primeiro item ele diz para a gente aqui, calcule usando o princípio da superposição a onda resultante da interferência dessas ondas representadas por y1 e y2. E o item B, ele pede aqui um gráfico da onda resultante em t igual a 1 ou em x igual a... deixa eu retornar aqui rapidamente. Ou em x igual a 0,2. Então vamos lá, vamos fazer esse cálculo. Vamos lá, questão 2 vai ficar assim, então. Vou fazer uma divisão aqui. A nossa questão 2, a gente tem como dados o seguinte: y1 vai ser 2 cosseno de 2π vezes t menos 5π vezes x, né? E o y2 vai ser 2 cosseno de 2π vezes t mais 5π vezes x. É isso mesmo? Deixa eu ver se eu copiei certinho, tá certo. Pronto, então o item A pede para a gente usar o princípio da superposição. O que diz o princípio da superposição? Ele diz que o y resultante vai ser a soma dos y's. Né? Então, o resultado da interferência, né, dessas ondas vai ser simplesmente a soma de cada um dos y's. Então, nesse caso, a gente vai obter o seguinte: o y resultante vai ser o y1, que é 2 cosseno de 2π vezes t, menos 5π vezes x, mais 2 cosseno de 2π vezes t, mais 5π vezes x. Agora, o que a gente pode fazer para fazer essa soma? Cosseno da diferença de dois valores, a gente lembra aí da trigonometria, que pode ser escrito da seguinte forma, né? Cosseno de A mais B vai ser cosseno de A, cosseno de B, menos o seno de A, o seno de B. E se você tiver um menos aqui, for cosseno de A menos B, o resultado será o mesmo, só vai mudar esse sinal aqui, ó. Cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B.
Então, usando essas fórmulas trigonométricas, a gente vai conseguir obter o seguinte resultado. O YR vai ser 2 vezes o cosseno de A, que seria esse termo aqui, 2π vezes t, vezes o cosseno de B, que seria esse termo aqui, menos o seno de 2π vezes t, que multiplica também o seno de 5π vezes x. Beleza? Da mesma forma, esse outro termo vai ficar desse jeito, ó. Mais 2, como aqui já é uma soma, né, não há subtração, na realidade, como aqui esse primeiro é a subtração, vai ficar um mais aqui, né? Como esse segundo é uma soma, vai ficar o menos. Então, vamos lá, ó. Cosseno de 2π vezes t, cosseno de 5π vezes x, menos, né, que o sinal é troca, seno de 2π vezes t, multiplicando aqui o seno de 5π vezes x. E aí vai resultar no seguinte, ó. Quando a gente fizer a distributiva aqui desse 2, notaremos o seguinte resultado. Vai ficar 2 cosseno de 2π vezes t, cosseno de 5π vezes x, mais 2 seno de 2π t, multiplica o seno de 5π vezes x. Aqui embaixo vai ficar mais 2 cosseno de 2π vezes t, vezes o cosseno de 5π vezes x, menos 2 seno de 2π vezes t, que multiplica o seno de 5π vezes x. Agora perceba o seguinte, olha, a gente consegue anular, né, esses termos, porque um aparece com sinal positivo e outro aparece com sinal negativo. Então o resultado vai ser simplesmente a soma desses dois termos que são iguais. Então o y resultante ele vai ser simplesmente aqui, ó, 4 cosseno de 2π vezes t, vezes o cosseno de 5π vezes x. Olha só que bacana. Já matamos aqui o item A. Beleza? Vou fazer aqui. Fizemos aqui então o item A desse problema. Agora deixa eu ver se está gravando direitinho rapidamente. Pronto, em princípio sim. Maravilha. Certo, agora a gente precisa saber o gráfico y de x de t da onda resultante em t igual a 1 ou em x igual a 0,2. Então vamos fazer aqui rapidamente? Vamos lá. Eu vou escolher aqui, iniciar o gráfico da seguinte forma, ó. Vamos começar aqui com t igual a 1. No caso, vocês só precisam fazer um. Eu vou fazer os dois para vocês escolherem depois qual seria mais interessante, né? Vocês verem as duas possibilidades. Se a gente pegar o t igual a 1, então o y resultante vai ficar 4 vezes o cosseno de 2π vezes 1 vezes o cosseno de 5π vezes x. Então, vejam só, no instante t igual a 1, você vai ver aqui uma forma de onda que vai corresponder a 4 cosseno de 2π. Né? O cosseno de 2π ele vale 1, né? E aqui o cosseno de 5π vezes o x. Então, no final, o YR ele só vai depender do x. E ele vai ser, como isso daqui é 1, né? Vai ser 4 vezes 1, o próprio 4, cosseno de 5π vezes x.
Beleza? Então, esse gráfico ele vai ficar para a gente da seguinte forma, ó. Aqui seria o x, aqui seria o nosso y resultante. E agora a gente tem que fazer o gráfico dessa função aqui, ó, que é 4 vezes o cosseno de 5π vezes o x. E aí, como é que eu indico uma maneira de a gente fazer esse gráfico, né? A gente pode fazer uma pequena tabelinha que seria o seguinte, olha, o x de um lado, e aqui seria um ângulo alfa que corresponde a esse valor aqui, ó, o alfa seria o 5π vezes o x. Beleza? O que acontece? O cosseno, de acordo com o próprio ciclo trigonométrico, ele vai variar aqui, ó, de 0 e vai completar um ciclo quando esse ângulo inteiro que tiver aqui dentro se formar 2π. Certo? Então, vamos pegar aqui, ó, o que está dentro do cosseno e considerar como um ângulo inteiro. E a gente vai pegar pontos aqui, ó, que seriam de 0, e aí passando aqui para o π sobre 2, π sobre 4, ou na verdade o próprio π, né? Seria esse próximo ângulo aqui. 3π sobre 2, e no final 2π. Aqui a gente vai ter um ciclo completo da onda, que a gente vai poder desenhar com detalhes, sem erro. Agora percebam o seguinte, olha, quando o alfa ele é 0, o x vai precisar ser 0 também, né? Maravilha. Então já fizemos uma parte dessa tabelinha. Quando o alfa for π sobre 2, o x ele vai ter que ser o quê? Para que esse termo dê π sobre 2 ao todo, a gente pode fazer o seguinte cálculo, ó. 5π vezes x tem que dar π sobre 2, que seria o meu alfa. O x, então, vai ter que ser π sobre 2 dividido por 5π, né? Dividido por 5π. O π vai embora, o x vai ser 1 sobre 10. Beleza? Então, quando o x for 1 sobre 10 aqui, ó, ou simplesmente 0,1, a gente já vai ter um ponto, né? Diferente. Maravilha? Aí a gente vai fazer isso para todos os outros valores. Se a gente fizer esse mesmo cálculo aqui, vocês vão encontrar o seguinte, ó, que o x ele vai ter que ser 0,1 nesse caso. Aqui ele vai ter que ser, como o ângulo ele dobrou daqui para cá, né? Esse termo vai ter que ser 0,2. Como daqui para cá ele triplicou, vai ser 0,3. E como daqui para cá ele quadruplicou, 0,4. Se vocês quiserem, façam o cálculo para conferir. E vocês vão observar aqui que vai de 0,1, 0,2, 0,3 e 0,4. Certo? Então, o que acontece? Ó? Quando o x for 0, o alfa vai ser 0. Se o alfa é 0, vai dar cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, nossa função, nossa onda vai estar aqui no 4. Ó. Beleza? Então, no ponto x igual a 0, a nossa onda vai estar aqui no 4. No ponto x igual a 0,1, o alfa vai estar em π sobre 2. Beleza? Se o alfa for π sobre 2, o cosseno vai ficar um cosseno de π sobre 2. E o cosseno de π sobre 2 é 0. Então, a nossa onda ela vai vir aqui, ó, e passar pelo 0. Beleza? Além disso, quando a gente for para o π, o cosseno vai ficar menos 1, né? Então, aqui no menos 2, a gente vai ter aqui, ó, menos 4, porque vai ficar 4 vezes menos 1. Então, a nossa onda ela vai fazer isso aqui, ó. Beleza? E a partir daqui, vocês já podem perceber o padrão que está se formando, né? E aqui, vai voltar para o 4, completando um ciclo, ou seja, isso daqui é um comprimento de onda, um lambda,
que vocês poderiam, inclusive, até ter calculado diretamente daqui. Porque o que está dentro ali é K vezes X, né? E o K, vocês podem se lembrar que é o seguinte. O K ele é 2π sobre lambda. Se o K ele é 2π sobre lambda e o K ele é 5 vezes π, quanto é que vai dar o lambda? O lambda é só a gente fazer aqui a troca deles, né? O 5π vem dividindo e o lambda vem para cá multiplicando. Vai vir 2π sobre 5π, que é exatamente 2 dividido por 5, que seria 4 dividido por 10, se eu multiplicar por 2 aqui, né? Exatamente o nosso 0,4. Beleza? Então, vocês estão vendo aqui que coincidiu. O lambda é 0,4 de fato. Então, aqui a gente já fez o gráfico e ele vai continuar daqui para cá, né? E daqui para cá também. O gráfico é basicamente isso. Beleza? Agora, se a gente vai fazer agora para x igual a 0,2, olha só o resultado como é que vai ficar. Ó. Lembrando que aqui, estando tudo no sistema internacional, seria 0,4 metros ou 40 centímetros. Não se esqueçam das unidades, hein, gente? Então, o x aqui é 0,2 metros. Se o x for 0,2 metros, vamos voltar lá para o resultado do item A. Se o x for 0,2, o yr vai ficar como? Vai ficar 4 vezes o cosseno de 2π vezes t vezes o cosseno de 5π vezes 0,2, certo? E 5 vezes 0,2 dá exatamente 1, né? Então vai dar o cosseno de π. Esse yr vai ser, portanto, 4 cosseno de 2π vezes t, que multiplica o cosseno de 5 vezes 0,2 dá 1, cosseno de π. Então aqui ó, vai dar menos 1, esse termo todo, ou seja, vai ser menos 4 cosseno de 2π vezes t. Beleza? Nesse caso aqui, o nosso gráfico já vai ser, então, y em função do tempo, porque a gente está fixando a posição 0,2 metros. Então, vamos fazer esse gráfico? Aqui seria o yr e aqui seria o tempo. Beleza? Novamente, a gente vai ter aqui os extremos, né? Entre 4 e menos 4, porque o cosseno ele varia de menos 1 até 1. Mas com esse 4 aqui na frente, vai variar de menos 4 até 4. Novamente, vamos fazer a tabelinha, só que a tabela agora vai ser tempo. E aqui vai ser o nosso alfa. Ou até vou chamar de beta. Vou chamar de beta esse 2π vezes o tempo. Beleza? Quando o beta for 0, o que a gente vai ter? T é igual a 0 também. Quando o beta for, novamente, pensando aqui no ciclo trigonométrico, né? π sobre 2. Quanto é que vai ter que ser o tempo, hein? O tempo ele vai ter que ser 1 sobre 4, né? Ou 0,25. Novamente, quando o beta for π, aqui vai dar 0,5. E esse cálculo vocês podem fazer daquela mesma maneira. Beleza? Aqui vai ser 3π sobre 2. E aqui, novamente, 2π, onde ele completa um ciclo. 0,75 e 1,0. Resultando aqui num gráfico que a gente vai poder desenhar de 0,25 em 0,25. E aqui seria o 1. Como a gente está fazendo um gráfico de y em função do tempo agora, o que vai acontecer? Ó? Vamos analisar primeiro no tempo t igual a 0. No t igual a 0, o beta vai ser 0. Então, a nossa função y vai ficar menos 4 vezes cosseno de 0
que é 1. Então vai dar menos 4. Dessa vez ele vai começar aqui de baixo, ó, a nossa onda. Quando o t for 0,25, né, a gente vai ter um ângulo global aqui de π sobre 2, cujo cosseno é 0. Então a nossa forma de onda vai fazer isso aqui, ó. Quando o t for 0,5, a gente vai estar no ângulo π, cujo cosseno é menos 1. Então, menos 1 vezes menos 4 vai dar 4. Então, aqui, ó, esse ponto vai pertencer à nossa onda. Beleza? E, novamente, vai seguir esse mesmo padrão até chegar aqui, ó, no 1. Né? Quando a gente tiver 2π, vai dar cosseno de 2π, que é 1. Vai voltar ao menos 4. E, dessa vez, essa distância aqui, ó, não é mais o lambda, mas é sim o período de oscilação de apenas um pedaço da corda, por exemplo, que está se movimentando. Beleza? Então, esse período a gente poderia calcular também, interpretando esse 2π que está na frente como sendo o nosso ômega. Então, se o ômega ele é 2π, e a gente sabe que o ômega ele é 2π sobre o período, né? Então, o período ele vai ter que ser 1 para que o ômega seja 2π, né? Radiano por segundo. Beleza? Então, tudo certo. E o gráfico continuaria aqui, né? E aqui. Interessante a conclusão que a gente tira disso aqui. Quando a gente fixa a posição, a gente tem y em função do tempo. Então, ali vai ter um período. Quando a gente fixa o tempo, a gente vai ter o y em função do espaço, da posição x, e a gente vai ter ali um lambda. Beleza? Esse é o fundamental de vocês pegarem aí dessa questão. Vamos agora para a questão 3. Deixa eu verificar aqui. Pronto, pessoal, vamos continuar aqui então na questão 3, que ela diz o seguinte, ó. Ondas sonoras podem viajar em diversos meios, gasosos, líquidos e sólidos. Ao mudar de meio, a velocidade da onda se altera, porém a frequência se mantém a mesma e depende apenas da fonte que está emitindo a onda, né? Sabendo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, na água é 1.500 metros por segundo, no ar sua velocidade é de 5.000 metros por segundo. Calcule qual comprimento de onda esse som apresentaria em cada um dos meios descritos e qual frequência deve ter uma onda sonora no ar para ter um comprimento de onda de 1 metro. Então, na realidade, quando a gente resolveu essa questão lá na sexta-feira, eu verifiquei que houve aqui faltou um dado, né? Que é dar essa frequência. Eu falei aqui, ó, de onda, este som eu não comentei qual era a frequência desse som. Então a gente vai assumir aqui que seria 1000 Hz. Aí na prova eu vou colocar lá direitinho. Se vocês tiverem dúvida, é só me perguntar na hora que eu esclareço. Beleza? Então vamos imaginar que a gente está produzindo aqui um som de 1000 Hz. E ele vai se propagar aqui no ar, na água e no aço. E em cada um desses meios, essa mesma frequência vai ter diferentes comprimentos de onda e a gente vai ter que calcular cada um deles. Beleza? Então vamos lá fazer isso, ó. Deixa eu ver só se está gravando, que eu fiz a pausa, né? Está gravando. Pronto. Então, como dados dessa questão, a gente vai ter o seguinte, ó. Dados. A frequência, ela é de 1000 Hz. A velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Velocidade do som na água vai ser de 1500 metros por segundo. E a velocidade no aço é de 5000 metros por segundo. Beleza? Então, o nosso item A, ele pergunta o seguinte, ó. Qual é o lambda em cada um dos meios? Né?
a gente sabe que V igual a lambda vezes F, né? Então, se a gente tem a velocidade e a frequência, a gente pode isolar aqui o lambda e obter o seguinte, ó. O lambda vai ser V sobre F. Então, para o ar, o lambda vai ser 340 sobre 1000, que seria 3,4 metros. Beleza? Para a água, o lambda vai ser 1500 sobre 1000, que vai dar 1, peraí, eu acho que eu me equivoquei aqui nessa divisão. Não é 3,4, não é 0,34, né? 3,4 seria se fosse 3.400 a velocidade. Então é 0,34 metros. Aqui que vai ser 1,5 metros. E no aço, vamos calcular, o lambda vai ser 5.000 dividido por 1000, que vai dar simplesmente 5, que corta tudo, né? 5 metros. Então, o que está acontecendo? Ó, imagina o seguinte, a gente tem o ar aqui, a água, e aqui é o aço. Beleza? A onda chega aqui no ar com um comprimento de onda de 0,34. Quando essa onda ela passa de um meio para o outro, que é o fenômeno da refração, né? Ela vai passar a ter um comprimento de onda maior, mais ou menos assim, por exemplo. E quando ela vai para o aço, aí esse comprimento de onda aumenta mais ainda, né? A velocidade da onda basicamente vai dizer para a gente, ó, em uma oscilação, em uma frequência, né? Quanto que essa onda vai viajar no espaço, né? Então, vou até ilustrar um pouco melhor aqui, ó. Você vai ter um comprimento de onda intermediário, e aqui um comprimento de onda bem grande, né? Que aconteceria, lembrando que o som ele é uma onda longitudinal, então essa representação aqui, ó, parecendo uma corda vibrando, ela é só uma ilustração do que está acontecendo, porque de fato o que acontece é aquelas partículas, né, em compressão e em rarefação, né, se propagando. Então, a gente costuma representar ondas de qualquer tipo dessa forma porque é um pouco mais fácil de visualizar. Mas nunca se esqueça que o som ele é uma onda longitudinal. O comprimento de onda e tudo mais a gente veria somente como compressões e rarefações ali, né? E deslocamentos no mesmo sentido da propagação. Aqui o deslocamento ele é na vertical e a propagação é aqui. Mas o que acontece com o som é o deslocamento nessa direção e a propagação da onda também nessa direção. Mas de forma alguma vai transportar matéria, só transporta energia e quantidade de movimento, beleza? Então vamos lá para o item B. O item B pede para a gente aqui, ó, qual frequência deve ter uma onda sonora para ter o comprimento de onda de 1 metro no ar, né? Então vamos fazer esse cálculo, ó. No ar, com lambda igual a 1 metro, a frequência ela vai ter que ser o quê? Vai ser a velocidade dividido pelo lambda, né? Já que V igual a lambda F. Vai ficar 340 dividido por 1 metro. Vai dar simplesmente 340, o quê? Hertz, que é a unidade de frequência no sistema internacional. 1 sobre segundo, né? 340 ciclos por segundo, isso aqui significa. Então, já matamos aqui essa questão, muito bacana, muito interessante, né? Sobre a mudança de meio, né? Das ondas sonoras e ondas em geral também. Então, vamos finalizar aqui com a questão 4.
Vamos lá. Questão 4. Pronto, maravilha, ó. Os tubos sonoros podem ressoar em padrões de vibração do ar chamados harmônicos. Conhecendo a velocidade do som, V igual a 340 metros por segundo, calcule a frequência e identifique o valor de N de cada um dos harmônicos abaixo, sabendo que L é igual a 1 metro. Beleza? Maravilha. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer é o seguinte. Na letra A, a gente tem aqui o chamado tubo aberto, né? E ele está com o seguinte padrão de oscilação, né? Que é um harmônico aqui de N que a gente não sabe em princípio qual é ainda, mas ele diz pra gente que o L aqui é igual a 1 metro. Beleza? Como é que a gente vai saber para calcular a forma de calcular a frequência desses harmônicos e também o número do harmônico? Aí a gente vai ter que lembrar um pouquinho daquela questão que é as chamadas condições de contorno, né? A condição de contorno de um tubo aberto seria o quê? Olha, no tubo aberto, aqui as partículas de ar elas podem oscilar livremente. Então aqui vai ser gerado um ventre de onda estacionária, né? Se a gente continuasse aqui esse formato, seria exatamente a onda estacionária. E aqui você vai ter um outro ventre, né? E que acaba tendo no meio aqui um nó. Beleza? Esse aqui seria o primeiro padrão de harmônico, o N igual a 1, né? Que a gente obtém aí estudando os harmônicos nos tubos. E a gente sabe também, né, que a distância entre um ventre e um nó é exatamente lambda sobre 4. Afinal, você teria aqui, ó, mais um lambda sobre 4. E se a gente continuasse, né, até chegar aqui, por exemplo, a gente teria exatamente um outro lambda, né, se formando aqui ao final. Então, vocês podem carregar consigo a seguinte informação. A distância entre um ventre e um nó é lambda sobre 4. E a distância entre dois ventres ou dois nós é lambda sobre 2. Então, nesse caso aqui, ó, vai ser exatamente lambda sobre 4 mais lambda sobre 4, que é lambda sobre 2. Então, nosso lambda ele vai ser 2 vezes 1 metro, que vai ser 2 metros. Ora, se a gente sabe a velocidade do som, que é 340, e sabe que o lambda é 2 metros e V igual a lambda F, vai dar que a frequência ela é 340 dividido por 2, ou seja, 170 Hz. Beleza? Maravilha. Agora, vamos fazer então o item B. Aqui já matamos, né? V igual a lambda F foi a relação que a gente usou aqui para calcular esse valor. No item B, a gente já vai ter, por outro lado, um tubo fechado, né? Com esse padrão aqui de harmônico formado. Então, vamos desenhar ele aqui para identificarmos quantos lambdas vai ter aqui, ó. Lembrando que a condição aqui dos harmônicos no tubo fechado é diferente. Aqui nessa extremidade é um nó, porque a parede impede que o ar se mova. E aqui é um ventre, porque a região está livre para o ar se mover, né? Então, novamente, você vai ter aqui, ó, 2 nós, distância entre 2 nós, é lambda sobre 2. A distância entre mais um outro nó é lambda sobre 2. Ou você pode identificar aqui, ó, que completou um ciclo, é um lambda. E aqui seria a distância entre um nó e um ventre, vai ser lambda sobre 4. Então, esse L aqui, ó, que é 1 metro, vai ser exatamente lambda sobre 2, mais lambda sobre 2, mais lambda sobre 4, né? Que vai dar 5 lambda sobre 4. Se a gente pegar aqui e multiplicar, por exemplo, ó, por 2 sobre 2, a gente vai ter 4 no denominador, vai ter 2 mais 2 mais 1, 5. Beleza?
E esse 5 aqui já vai dizer para a gente, ó, que esse é o harmônico de número 5. Lembrando que os tubos fechados, eles possuem apenas ímpares, harmônicos ímpares, né? Então ele vai de 1 até 3, depois vai 5, 7, né? Relembrando aqui como é que é o primeiro harmônico no tubo fechado. Seria assim, ó. Esse padrão. O N igual a 3, por outro lado, já seria esse aqui. E esse que a gente está vendo aqui, que dá 2 voltas, né? Seria exatamente o N igual a 5. Beleza? Mas ainda não calculamos aqui a frequência, ó. Já identificamos qual é o harmônico. Vamos aqui calcular a frequência. Novamente, V igual a lambda F. Isso vai dizer para a gente, ó, 340 metros por segundo vai ser... o lambda, se isso aqui é 1 metro, né, que é o nosso L, o lambda vai ser 4 dividido por 5, né, ou 8 dividido por 10, que é exatamente 0,8 metros, vezes a nossa frequência. Então a nossa frequência ela vai ficar 340 dividido por 0,8. E aí isso vai dar uma frequência aqui de... Vamos calcular rapidamente aqui. Então vai dar 340 dividido por 0,8. 425 Hz, né? Opa, ficou muito grande. Maravilha, pessoal. Solucionamos aqui a questão, a lista inteira. Vou mandar esse arquivo aqui para vocês. Bons estudos e boa prova na segunda-feira. Valeu, um abraço.